Olá, turminha, boa noite. Vamos começar a nossa primeira aula online, nossa primeira aula nesse período de isolamento social, nesse período difícil que nós estamos passando no nosso país, Mas a vida tem que seguir, Nós temos que continuar estudando, nós temos que continuar fazendo as nossas atividades. E uma forma que a FTC encontrou, nesse período, deixando bem claro que é somente nesse período em que a gente está em isolamento social, cumprindo os decretos, tá? Que a gente vai estar trabalhando nessa plataforma, na plataforma Blackboard e também no nosso grupo de WhatsApp. E eu quero começar essa primeira aula falando das integrais por partes de novo. Na realidade, a gente vai fazer um exemplo de fixação. A nossa última aula presencial foi exatamente falando sobre as integrais por partes. E eu quero começar a nossa aula de hoje novamente pegando um exemplo para a gente resolver. E esse exemplo já é um exemplo prático. Observe aí, uma função p de x igual a integral de x, 3 elevado a x dx, determina a resistência P de um material de comprimento x. Determine a resistência desse material para x igual a 2 metros, considerando a resistência inicial C igual a 3 e faça Ln de 3 igual a 1. Antes da gente seguir, eu quero fazer uma consideração aí. Eu queria que você observasse que o problema não falou a unidade de comprimento, de comprimento X, não falou a unidade. Então, vamos considerar que a unidade de comprimento é metro, tá? Então, a gente não vai precisar fazer nenhuma transformação aí, ok? E, além disso, eu quero lembrar que numa integral indefinida, o resultado dela é exatamente agregado a uma constante, Nos problemas práticos, a constante tem que ser dada. Nesse caso aqui, o problema disse que a constante é 3. Então, esse 3 a gente só vai usar no final, ok? Então, a ideia inicial para a gente calcular o P de x é exatamente a gente resolver essa integral. Essa integral de x, 3 elevado a x dx, você pode notar que é exatamente a integral, ó turma, do produto de x por 3 elevado a x, x, função algébrica, 3 elevado a x, função exponencial, Produto de funções com estruturas distintas, como eu falei para vocês em sala, e isso remete a gente calcular por integração por partes, E aí vamos lembrar a fórmula de integração por partes, turma? A integral de u dv é u vezes v menos integral de v du, não é isso? Então, para isso, a gente precisa identificar o u, calcularmos o du, identificarmos o dv e calcularmos o v. Foi isso que eu fiz primeiramente, ó. Considerei u igual a x, u sendo x, du vai ser dx. Chamando o dv de 3 elevado a x dx, meu v vai ser 3 elevado a x sobre ln de 3. Ok, gente? Eu quero lembrar que eu utilizei o LIAT, para calcular, para identificar a função u. E lembrando que o que sobra é o dv, ok? E aí vamos aplicar a integral por partes. Então, a integral de x, 3 elevado a x dx é igual a u, quem é u? X, olha ele aqui, ó, vezes dv, quem é dv? 3 elevado a x sobre ln de 3, menos a integral de v, 3 elevado a x sobre ln de 3, vezes du, que é o dx. Bom, daqui, dessa segunda parte para a terceira parte, eu só fiz colocar o 1 sobre ln de 3 para fora da integral. Por que isso? Porque eu quero lembrá-los que ln de 3, inclusive o problema deu um valor para ln de 3, ln de 3 é um número. Então, 1 sobre ln de 3, aplicando a linearidade da integral, eu pude jogar para fora da integral. Ok, galera? Bom, como a integral de 3 elevado a x dx, que é a única que falta calcular, é 3 elevado a x sobre ln de 3, o que é que nós temos? A integral de x, 3 elevado a x dx, é igual à primeira parte menos 3 elevado a x sobre ln ao quadrado de 3. Por quê? Se lembre que eu tenho 1 sobre ln de 3 do lado de fora, aí eu tenho que multiplicar aquele ln de 3, do slide anterior, por esse ln de 3 aqui. Por isso ficou ln ao quadrado de 3. Ok? Bom,
calculei. Isso aqui é o meu P de X, tá, turma? Isso é o meu P de X. Quando a gente substitui X por 2 e ln de 3 por 1, o que é que a gente encontra? A gente encontra, ó, o P de 2 igual a 2 vezes 3 ao quadrado sobre 1, menos 3 ao quadrado sobre 1, porque 1 ao quadrado é 1, né? Mais 3. Tá lembrado que o problema falou que a constante é 3? Então, a resistência para um comprimento de 2 metros é igual a 12 unidades de resistência, ok? Que Jesus abençoe de forma poderosa vocês.